Daniel capítulo de número 3, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Queridos, nós estamos diante de um texto que é uma expressão exata de um tempo em que a nossa fé vai ser provada e a nossa identidade vai ser forjada. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jovens arrancados da sua terra, da Judeia, e levados para a Babilônia. Eu acho extraordinário que, embora fossem judeus, quando arrancados e levados para a Babilônia, fizeram a diferença na Babilônia. A questão não é ser babilônico, a questão é estar na Babilônia. E estar na Babilônia, ela não pode transformar quem somos no lugar que estamos. A grande verdade é que nós, por vezes, perdemos a nossa identidade em razão daquilo ou do local que nos é lançado ou nos colocado. O que Deus espera de nós não é que nós não estejamos nos lugares aonde o pecado está, aonde a imoralidade está, aonde os problemas aparecem. O que Deus quer é que nós sejamos a resposta sobre estes lugares, que nós sejamos aqueles que fazem a diferença nesses lugares. Portanto, ir para a Babilônia não é problema, é ser ou se transformar num babilônico que é o problema. O problema não é sair da Judeia e ser transportado, escravizado para a Babilônia. O problema é chegar na Babilônia e se render ao sistema babilônico. Então o chamado de Deus para cada um de nós é o mesmo que Deus fez a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É o mesmo chamado que Deus tem estabelecido nessa terra para cada um de nós. De que nós precisamos então pautar os nossos pés, guardar a nossa vida, para vivermos a exatidão daquilo que Deus reservou-nos como homens e mulheres de Deus. O fato é que nesse tempo, Deus arranca esses jovens hebreus. É tão interessante que esses jovens hebreus fazem parte de uma classe diferente. Ele não faz parte de uma classe que foi esquecida, não. A Bíblia diz assim que o rei Nabucodonosor manda escolher os mais sábios, os mais inteligentes, os nobres. É sobre esses que ele quer, porque ele sabe que todo inteligente, todo capaz e toda nobreza carrega em si um poder de influência, um poder de governo, um poder de administração, um poder de influência. A ideia de Nabucodonosor é muito simples: vou pegar os mais nobres, vou pegar os mais sábios, vou pegar os mais inteligentes, vou implantar neles a minha cultura e depois lanço eles de volta para a terra, porque aí eles já estarão transformados com a minha cultura e implantarão. Por quê? Porque neles está a sabedoria, a inteligência e a influência. Então esta era a preocupação, ou melhor, este era o plano estabelecido pelo rei Nabucodonosor. O fato é que ele faz isso então.
Ele leva entre os cativos que vão à Babilônia aproximadamente 100 mil pessoas. É muita gente. 100 mil pessoas que foram escravizadas, levadas escravas para o sistema babilônico. E lá no sistema babilônico, você sabe o que acontece. O rei vai então incutir, implementar, lançar toda a modalidade de uma vida babilônica. Quando alguém te diz ao nosso coração que nós, por vezes, vamos entrar na Babilônia, que o mundo é a Babilônia do tempo atual, nós vamos olhar para isso e vamos dizer: não, eu não tenho medo da Babilônia, porque a Babilônia não me tem, sou eu que preciso ter a Babilônia. Eu acho que eu preciso repetir isso melhor para você. Quando eu sou lançado ao mundo, eu não tenho medo da prática do mundo, eu não tenho medo daquilo que o mundo faz, eu não tenho medo daquilo que o mundo opera, eu não tenho medo do sistema do mundo. O mundo é que precisa olhar para mim e ter medo de como eu vou agir no meio dele. É o mundo que vai olhar para nós e dizer: não, eu nunca vou ter Daniel, mas é Daniel que vai governar a Babilônia. O mundo nunca teve José, mas José que governou todo o Egito. Eu quero fazer você entender que nesse tempo, Deus está olhando para nós e dizendo: eu não quero alguém que se influa com o mundo, eu quero alguém que influencie o mundo. Eu não quero uma geração e uma igreja que seja igual ao mundo, mas uma geração e uma igreja que esteja no mundo, abraçando o mundo, acolhendo o mundo e dizendo: não, assim nós não vamos ficar. Nós somos chamados para estabelecer um novo reino dos céus nesse lugar. É assim que Deus separa esses. Embora a gente acredite que foi Nabucodonosor que fez o projeto, nós precisamos entender que Nabucodonosor foi apenas a ferramenta de Deus para o projeto. Talvez você precise entender que muitas coisas que acontecem na nossa história, não é o inimigo que faz por nós. Por vezes é o próprio Deus que endurece o coração do inimigo para que faça em nós. Me deixa dizer uma coisa para você, querido. Não existe conquista sem perca. Não existe vitória sem derrota. Não existe alcançar lugares mais altos sem perder coisas menores. O que a gente não pode é se perder nas vitórias, mas se achar nas derrotas. O grande problema do mundo é que por vezes muitas pessoas se perdem nas suas vitórias. Lembra de Davi? Davi se perdeu nas suas vitórias. Quanto mais Davi ganhava, mais tranquilo ele quis ficar em casa. Foi aí que ele caiu. Lembra do rei Saul? Se perdeu nas vitórias. E porque se perdeu nas vitórias, perdeu todo o propósito de Deus. Agora não, nós estamos olhando para um tempo em que os homens, a geração passada, a geração dos filhos que foram cativos à Babilônia, uma geração que se perdeu nas vitórias, nas bênçãos do Senhor. Eles se perderam nos seus caminhos, nas palavras de instrução. E não é que Deus não avisava, Deus avisava. Olha para o livro dos Juízes e você vai encontrar isso com muita facilidade. Mas no meio desse caminho, desse entrelaço, os pais se perderam, os filhos se tornaram cativos e foram levados até a Babilônia. Mas quando chegam, esses 4 jovens em especiais tomam uma decisão no coração. Qual decisão? Então decidiram não se contaminar com os manjares que vinham da mesa do rei. O que eles não queriam era a Babilônia? Não, eles não queriam a comida que a Babilônia oferecia. Eles não queriam se alimentar da mesma maneira que a Babilônia se alimentava. Não tinham o mesmo alimento. Pastor, isso fala de quê? Isso fala de vivência, daquilo que alimenta o meu espírito. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Se nós queremos ser uma geração diferente, e a minha casa precisa ser uma casa diferente, a minha casa tem que comer uma comida diferente. A minha família tem que comer uma comida diferente. Porque senão, querido, eu vou apenas dizer que sou judeu, mas eu me alimento das mesmas coisas que a Babilônia se alimenta. Pastor, o que o senhor está dizendo é que nós estamos tão preocupados em ir à rua, pregar o evangelho, e fazer uma enxurrada de gente, invadir a igreja, mas por vezes nós nos esquecemos da nossa casa, de preocuparmos com o rio de Deus que já está dentro do nosso lar. E a minha pergunta para você essa noite é, com sinceridade, o que alimenta a sua casa? Seja sincero, o que mais frequenta a tua televisão? São coisas de Deus ou coisas do mundo?
Quais canais você assina? Perceba que as nossas distrações são filmes de Netflix, páginas de YouTube. A gente gosta, a nossa geração de jovens gosta de muitos YouTubers, de influencers. A gente gosta de acompanhar os Reels, páginas de TikTok. Pastor, tem problema com isso? Não. Não tem problema nenhum com YouTube, não tem problema nenhum com página de TikTok, não tem problema nenhum com influencer. O problema é o que ele influencia. É como ele te alimenta. No que ele te alimenta. Há uma decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós decidimos não nos alimentar dos manjares que desce à mesa do rei. Nós tomamos uma decisão, nós não queremos os alimentos, os mesmos alimentos. Nós queremos viver de coisas diferentes. Então, se nós quisermos, evidentemente, viver coisas diferentes, o alimento da nossa casa tem que ser diferente. Nós temos que comer coisas diferentes. E quando eu digo comer coisa diferente, eu não estou falando de legumes naturais, eu estou falando de coisas espirituais, por favor, me entenda. A pergunta para você sincera aqui essa noite é: qual é o alimento espiritual fora do domingo, fora da quarta, fora do grupo de convivência? Qual é o alimento espiritual da sua casa? Qual é o alimento que você se assenta para consumir? Qual o tempo que você tem isso sobre você? Quer vencer Babilônia? Quer não ser influenciado pela Babilônia? Saiba o que você come. Porque o que você come é aquilo que revela no teu corpo, na tua vida. Aquilo que você come é notório sobre a sua história. Então é sobre isso que nós precisamos entender. Que Deus nesse tempo está dizendo: eu preciso de uma geração que não seja influenciada, mas preciso de uma geração que comece a influenciar. Uma geração que vai mudar todas as características. Pastor, e o que isso faz de importante para nós? É porque aqui o texto vai dizer que naquele tempo então, chamando aqueles meninos para si, Deus vai fazer desses meninos não apenas jovens, mas verdadeiros profetas. Porque a pergunta do rei agora é fantástica. Por acaso é por querer que vocês não se dobraram? Olha, que ficou notório. A ordem de Faraó, a ordem do rei Nabucodonosor, era dizer: se prostrem, se dobrem, se curvem diante de mim. Há muito maior influência em Nabucodonosor do que em vocês, distante da casa, distante do pai, distante da família. Sabe que eu fico me perguntando, e esses dias eu falava sobre isso. Já percebeu a facilidade que a gente tem na igreja de perder filhos na faculdade? Isso é uma coisa gritante, assustadora. Muitos dos pais têm medo de enviar os filhos para as universidades, porque tem medo de perder os filhos na universidade. Por quê, pastor? Porque tem um chamado de teologia implantado lá dentro. E a gente diz: se eu mandar meu filho para a universidade, longe de mim, longe da minha casa, eu vou perder ele. E eu vou te dizer: vai perder. Mas não vai perder porque ele foi para a universidade, porque ele já está perdido dentro da sua casa. Porque o que alimenta ele já não é mais a palavra, o que alimenta ele são as coisas do mundo. É por isso que é muito fácil ele ir para a universidade e se perder, porque ele vai se alimentar só daquilo que dá prazer, e ele já está acostumado com prazer. Porque dentro de casa ele se apoderou daquilo que era já da Babilônia. Então há um tempo que nós precisamos olhar para tudo isso e dizer: qual o nosso verdadeiro medo? Qual é o nosso verdadeiro medo? Qual é de verdade a nossa verdadeira realidade? A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos estão se perdendo porque colocaram neles, e nós não vigiamos a nossa casa, nós não guardamos a nossa família, nós não guardamos. Acho que tem eu gosto de arruda. Então o que faz a Babilônia? Uma única coisa: ela quer destruir a sua identidade, destruir a identidade que nós carregamos. Escute uma coisa, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Você sabe quanto tempo demora por um cristão evangélico normal
sair da sua casa, ir para a faculdade e voltar totalmente distante, por vezes até ateu, da universidade? Dizem alguns estudiosos que em 6 meses de universidade, numa universidade doutrinária, é capaz de qualquer filho de cristão ser transformado em um ateu. Por quê? Porque a firmeza dos seus passos não está estabelecida. Em contrapartida, há uma verdade. Na Inglaterra existe uma das melhores universidades, das mais procuradas, uma universidade cristã. A universidade onde os princípios são cristãos, aonde existe aula de ensino religioso uma vez por semana e culto uma vez por semana. Então 2 vezes na semana tem uma aula de ensino religioso e um culto. Uma aula de ensino religioso e um culto. 80% dos alunos dessa universidade são muçulmanos. 80% dos alunos da universidade são muçulmanos. E qual que é a diferença, pastor? É que um muçulmano entra na universidade cristã, com aula de ensino religioso e culto uma vez por semana, fica 5 anos, sai muçulmano. Um cristão entra na universidade crente, sai ateu. E eu te pergunto, aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos nos perdendo? E talvez essa pergunta, que demonstre através de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi arrancado dos pais, longe, foi tirado da família, distante, não tinha pai, não tinha mãe que pudesse dizer, você está certo, você está errado. Era apenas uma condição interna, de uma convicção aqui dentro, sabendo quem os comprou, em quem eles estavam crendo, e a quem eles serviam. É por isso que eles decidiram em si, tomar uma posição e dizer, nós não vamos comer. E preste atenção que a ideia de Nabucodonosor é mudar o nome, é tirar o nome que Deus deu para colocar um nome que o mundo tem. A ideia era tirar tudo deles e arrancar deles não apenas uma mudança externa, é implementar neles uma mudança interna. O tempo que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem fazer transformações, mas o mundo quer arrancar de nós a nossa essência, a nossa verdade. E como fazendo isso? É que se não for aplicado isso em nós, a grande parte dos nossos jovens sabe o que é isso, vivem um processo de cancelamento. Ah, você não é bacana o suficiente, você não faz o suficiente, você não tem o suficiente, por isso há um desespero. Já viu os filhos de hoje, de 10, 11, 12 anos, desesperado pelo celular, desesperado para terem redes sociais. Eu não sei se os pais já perceberam isso, já leram as condições para ter uma rede social, já leram que para ter uma rede social, como Facebook, como Instagram, é necessário ter uma idade acima de 15 anos, porque abaixo disso é bloqueado. Mas quantas crianças nós conhecemos que têm essas redes sociais? E eu te pergunto, quem fundamentou tudo isso? Se não os próprios pais. E eu te pergunto, sobre ordem de quem? Numa desobediência legal, inventa uma data de nascimento para os filhos, para que eles possam ter acesso a algo que somente vai nutrir a alma e não o espírito. E quando fazem isto, fazem apenas em um lugar, dá satisfação aos filhos, se esquecendo que filho não precisa de satisfação, filho precisa de instrução da parte do Espírito de Deus. E aqui um grave problema, cabe esse grave problema, é que a gente deixou de ter os princípios estabelecidos e disse, vamos satisfazer os nossos filhos, vamos deixar essa legalidade, vamos atribuir eles esse lugar, afinal de contas não tem problema. Quantos pais hoje em dia trabalham com os filhos com o YouTube e diz, pastor, mas é um filminho no culto. Quando a gente já põe um filminho para o culto na igreja, a gente está dando para o filho a legalidade, dizendo para ele, você não precisa prestar atenção quando crescer.
Você já cresceu aprendendo que na igreja pode desviar o seu foco do culto para o lugar que você queira. Se tiver desagradável, você pode achar outro lugar. Se tiver desagradável, se a palavra não falar contigo, se você não gostar do pregador, se o louvor não tiver no teu tom, se não for da sua maneira, você pode desviar a tua atenção. E nós temos muito jovens hoje que já não prestam mais atenção no culto porque foram criadas debaixo dessa dinâmica da desatenção. A gente tem dificuldade de pôr criança sentado. Tem muitos pais, queridos, e eu não estou falando isso com reprimenda, eu estou falando isso com amor. Tem muita dificuldade de pôr o filho assentado na cadeira. A gente se desespera, não para ter uma salinha para os filhos, a gente se desespera porque a gente não quer ser profeta dentro da nossa casa. A salinha não é uma salinha para distrair o teu filho, para você cultuar. O espaço que nós criamos, aquilo que existe como ministério, é um ambiente profético para levar o teu filho a um novo nível no Espírito de Deus. Nós não temos salinha de distração, nós temos lugar de instrução para o seu filho. Mas você precisa ser o co-participante disso. E quando não tiver, você se assenta, porque esse lugar de assentar aqui demonstra que lá na sua casa você não faz isso. Se você tem dificuldade de pôr o teu filho assentado aqui, significa que lá você tem muita dificuldade de fazer ele assentar com você. E é por isso que a gente precisa pautar em outras coisas. Você precisa saber como funciona o seu almoço, o seu jantar. Pastor, tem problema com o sofá? Nenhum. Desde que o sofá seja um exemplo, um lugar de carícia, um lugar de carinho, um lugar de abraçar. Mas o lugar de assentar seja o lugar da mesa. O lugar de assentar na mesa com todo mundo junto, com o prato todo mundo junto, começando todo mundo junto, terminando todo mundo junto, orando todo mundo junto, separando todo mundo com obrigação, todo mundo no mesmo propósito. Mesa não é lugar de distração. O celular fica no quarto, o celular fica lá no escritório, o celular fica em qualquer outro lugar, porque a mesa é lugar dos filhos, é lugar da casa, é lugar da família, é lugar de instrução, é lugar aonde nós vamos edificar a nossa casa. Nós começamos a não entender mais essas coisas. E porque começamos a não entender mais essas coisas, paramos de aplicar isso dentro da nossa casa. E a gente pergunta, como é que a gente perde filho na universidade? Eu estou te explicando, quando ele é criança dentro da sua casa. O extrato da universidade é a derrota que ele já teve dentro da sua casa. Entenda que toda vitória e toda derrota não foi naquele exato momento, ela aconteceu ou antes ou muito antes. Ela não foi naquele dia que o teu filho diz, pai, não quero ir mais na igreja. A derrota de perder um filho, de não desejar mais ir na igreja, não foi no culto que ele não gostou do culto. Foi de toda uma atitude que aconteceu antes do culto. Escute uma coisa, querido. A gente precisa entender, e escute só. A gente diz assim, aonde Pedro negou Jesus? Quando Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Repetindo 3 vezes. Preste atenção, Pedro não negou Jesus lá na hora que o galo cantou, não. Sabe quando Pedro negou Jesus? É lá no Getsêmani que Jesus disse para Pedro, Pedro, vigiai comigo e orai. E 3 vezes Deus procurou a Pedro e Pedro estava dormindo. Lá naquele momento era apenas um extrato. Não conheço, não conheço, não conheço. Mas aonde ele perdeu? No sono, na dormência. Quando ele deixou de ter atitude, de ter ação, para manter o lugar que Deus o chamou. Tem muita gente achando que está perdendo casa, por conta de uma circunstância atual. E Deus está dizendo, não, a tua casa não se perde pela circunstância atual. Se perde pela continuidade das coisas que você está dormindo. É sobre isso que Deus está falando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tão longe de casa, tão longe da família, tão longe dos seus. Não tem ninguém para os impedir. Quem os obrigaria a obedecer ou desobedecer Deus? Quem determinaria sobre eles a obrigação de se curvar ou não curvar? Foi uma decisão pessoal. E a decisão pessoal estava embutida neles. Incutida neles. E é por isso que a ordem era, então se eles não obedecerem, mate, execute, ponha na fornalha de fogo. E o texto então vai dizer, que mesmo fazendo a fornalha de fogo, mesmo aquecendo a fornalha, mesmo tendo a ameaça
do rei Nabucodonosor, dizendo para eles: olha, se vocês não dobrarem, se vocês não fizerem, eu vou acender a fornalha e vou os lançar. E qual será Deus, o Deus que poderá ser contra mim? A palavra que sai da boca deles é fantástica, porque a palavra é: se o nosso Deus estiver. É sobre o nosso Deus. A ideia de Sadraque, Mesaque e Abednego não era quem é você, mas é quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, quem é o nosso Senhor, quem é Ele para estar sobre nós, quem é Ele que estava sobre nós. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que eles estabeleceram então uma confiança. O que eu quero dizer aqui essa noite, nas minhas poucas palavras, é dizer para você que você precisa aumentar o teu nível de confiança no Senhor. Porque talvez nós estamos nos movendo por aquilo que acreditamos ser o melhor para a nossa casa, sem saber se esse é o padrão e o fundamento de Deus para a nossa casa. Eu olho para casas hoje, para pais, para mães, que estão muito preocupados e dizendo: pastor, como eu ganho o coração do meu filho? Pastor, como eu faço para resgatar o meu filho? Pastor, como eu faço para que meu filho não se perca? Pastor, como eu faço para que a minha filha, para que o meu filho, ele possa não se desviar do caminho do Senhor? Eu preciso dizer uma coisa: seja a revelação exata de Cristo dentro da sua casa. O maior evangelho, a maior pregação, o maior enredo, o maior livro, o melhor livro para você ler, a melhor coisa que você pode ter é que Cristo seja apresentado dentro do seu lar pela verdade. O maior Cristo apresentado dentro de um lar não está no púlpito da igreja. Não é os filhos olhando para o pastor, é o filho olhando para o pai dentro de casa. É o filho olhando para a mãe dentro de casa. É Jesus Cristo não apresentado no púlpito, é Jesus Cristo apresentado nos corredores da casa. É Jesus Cristo assentado na mesa. É Jesus Cristo assentado no sofá. É Jesus Cristo dizendo: eu preciso te corrigir. É Jesus Cristo dizendo: eu preciso te instruir. É Jesus Cristo dizendo: está certo. É Jesus Cristo dizendo lá dentro: está errado. É um pai e uma mãe com eficiência de exemplificar Cristo em tudo que faz. E qual é a dificuldade de fazermos isso? Porque existe em nós um desejo de terceirizar a responsabilidade. É muito mais fácil que alguém pense por nós do que a gente mesmo pensar. É muito mais fácil que alguém corrija para nós do que a gente mesmo corrigir. É muito mais fácil que alguém eduque para nós do que a gente educar. É muito mais fácil que alguém conte as historinhas da Bíblia para os nossos filhos do que a gente. É muito mais fácil que alguém faça um desenho, imprima e dê para os nossos filhos pintar no domingo do que a gente passar o domingo com ele pintando. É muito mais fácil a gente liberar para os nossos filhos que eles venham mais cedo para que eles possam assentar e ter uma atividade para fazer na igreja do que a gente gerar uma atividade dentro do nosso lar. A minha pergunta para pais é: quantas histórias bíblicas você já contou para o seu filho? Que memórias ele tem de você fazendo isso? Mas depois que crescer você vai dizer para ele: filho, é necessário ler a Bíblia. Ele vai dizer: por quê? Porque você precisa conhecer as histórias da Bíblia. E ele vai dizer: por quê? Me parece que ele vai poder responder: aparta de mim, porque eu nunca te conheci, pai. Porque existem pais que são pais de provisão, mas não são pais de instrução. São pais que estão no meio dos seus filhos. Estão homens que vão à luta, que vão à guerra, que batalham, que pelejam. Deixa eu te contar só para você ter uma estatística do que eu estou te dizendo. A Mattel produz brinquedo infantil. Tomou uma decisão. Lançaram uma família chamada Family Heart, família do coração. Típica família americana. Pai, mãe, filho e filha. Tomaram uma decisão. Vamos fazer isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos constituir essa família e vamos vender. Mas antes de liberar a venda, a Mattel chamou crianças de várias idades e deu os bonecos para que eles pudessem brincar. Colocou todo mundo no chão. E quando todas as crianças começaram a brincar, pasmem os senhores, 2 minutos de brincadeira, o pai estava deixado de lado. O pai estava encostado, deitado no chão. E perguntaram então para as crianças: por que o seu pai não está aqui brincando? A resposta é: o meu pai está. O meu pai está trabalhando.
Enquanto o pai trabalhava, ele se fez desnecessário no núcleo familiar. A mãe era responsável por organizar a casa, organizar comidas, os irmãos brincavam. Mas o pai estava fora. Por todas as crianças. 100% delas não brincavam com o pai. Todas elas colocavam o pai para fora. Porque não fazia importância. Não é que o pai estava trabalhando. O pai estava deitado no lugar à parte. A pergunta que fica é: qual a impressão de um filho desse para com o pai? Qual a referência que ele tem de um pai? Qual a exemplificação? Aí você entende o que aconteceu. A Matel resolveu dizer: essa família não vai ser vendável. As famílias não estão preparadas para brincar de família. Vamos fazer uma coisa? Vamos pregar o homem, vamos tirar o pai, vamos aumentar a musculatura dele, vamos pintar ele com uniforme de exército, vamos dar uma arma na mão dele e vamos vender ele como boneco de guerra. Porque aí ele se tornou vendável. Porque ele é um valente do lado de fora, um guerreiro, mas um inútil dentro de casa. Para a família, para muitos pais, para muitos filhos, os pais são muito valentes, são provedores, mas dentro de casa perderam essa nuance, perderam esse lugar no Senhor, perderam aquilo que Deus chamou a que nós homens possamos ter, o lugar de instrução, de responsabilidade, o lugar de assentar à mesa, de corrigir, de chamar, de instruir, de capacitar os nossos filhos para o futuro. O que fizeram com as mulheres? Pegaram a boneca, cortaram o seu cabelo, pintaram de loira, colocaram um vestido mais curto, mais da moda, colocaram adereços, venderam separada, chamaram de Barbie, para dizer que é desconexo agora, porque uma casa pode ser desconexa. E eu te pergunto, se isso já não é uma ideologia sendo aplicada, e nós estamos fazendo o que na nossa casa? Talvez hoje em dia poucas famílias brinquem com brinquedos como nós brincávamos na nossa infância. Talvez poucos pais compram brinquedos de hominhos e brinquedos de meninas, de boneca para as filhas. Mas há uma desconstrução de família. Cadê a família? Aonde estão as verdadeiras famílias? Aonde estão os alicerces? Aonde estão as bases? Aonde estão os esteios de jovens que vão à Babilônia? De jovens que vão se levantar para dizer: nós não comeremos dos manjares que vêm da boca do rei. Aonde está a família que vai assumir a posição para dizer: nós não aceitaremos que alguém venha instruir os nossos filhos mais do que a nós. Não, a nossa casa será conhecida como casa de instrução. Os nossos filhos serão chamados de esteios do Senhor para esta geração. Sabe, queridos, eu acho que existe um tempo de Deus que a gente precisa pautar a nossa vida, para que os nossos filhos tenham coragem de dizer isso. Nós não nos perderemos. Nós não nos perderemos. Nós vamos avançar sobre esta geração, e essa responsabilidade é nossa. Pastor, como se cura então uma cidade? Como se cura esse lugar? Como se estabelece isso? A palavra do Senhor, através do profeta Malaquias, disse isso: é necessário uma só coisa. Que coisa é essa? Que os pais convertam os vossos corações aos vossos filhos. A minha palavra hoje é com os pais. A minha palavra hoje é para a família. A pergunta para nós, pais: o seu coração já se converteu ao seu filho? Não é que você queira que o seu filho te honre e te obedeça em tudo. A pergunta é: o seu coração está convertido para ele? Porque existe um processo de conversão. O que é o processo de conversão? Quando você se converte a Cristo, todas as coisas você faz para agradar a Cristo, sim ou não? Então o seu coração convertido a Cristo é um coração que devolve em obediência toda a vontade de Cristo. Um coração de um pai convertido ao filho. Não é um pai que compra tudo que o filho quer, mas é um pai que se dedica para tudo aquilo que o filho precisa. Eu vou dizer de novo: um coração de pais convertido a filhos. Não são pais que dão tudo que os filhos querem, mas são pais que convertem o coração para que deem tudo e façam tudo que os filhos precisam. Pastor, o que o meu filho precisa? O seu filho precisa muito mais do que você traga ele à igreja. O seu filho precisa que você se assente com ele, sendo igreja dentro de casa. O seu filho precisa muito mais do que você compre uma Bíblia nova de capa do leão para ele.
O seu filho precisa que você leia com ele a Bíblia da capa do leão. O seu filho precisa muito mais do que você compre uma roupa para ir na igreja. O teu filho precisa que ele seja uma igreja com você dentro da sua casa. O teu filho não precisa que você compre alguma coisa moderna para que ele se distraia. O seu filho precisa ter a única atenção naquilo que Cristo é sobre a sua casa e sobre a sua vida. É sobre esse lugar que Deus tem nos chamado. É sobre esse altar que Deus precisa nos levantar. É sobre esse ambiente que Deus precisa colocar a nossa história. Porque só assim então, os nossos filhos irão, eu vou dizer de novo, irão às universidades. Mas não serão perdidos na universidade. Eles ganharão as universidades para o Senhor Jesus. Os nossos filhos não terão problema na escola. Porque a escola pode até levantar um motim contra os nossos filhos, mas eles serão tão estabelecidos no Senhor, que dirão ao próprio rei Nabucodonosor: sobre esse assunto nós nem vamos discutir, porque o nosso Senhor, se Ele quiser, Ele nos livra de todas essas coisas. Então me deixa dizer uma coisa com toda certeza ao teu coração, querido. Chegou a hora de nós como pais, e nós, as mães, terem ciência da responsabilidade que carregam. Terem ciência que vocês são responsáveis por aquilo que Deus os deu, chamado de galardão. Fruto da bênção do Senhor. A gente vem tanto do culto pedir que o Senhor nos abençoe, e a gente volta para casa praguejando a bênção do Senhor. A gente por vezes chega em casa praguejando dos filhos que tem, da família que possui. Por conta do quê? Por conta de adversidades. Aí Deus precisa falar conosco e dizer: sabe qual é o problema? É que se hoje viesse e levasse os teus filhos cativos, talvez você não teria a certeza de que ele seria alguém que estabeleceria algo diferente em qualquer ambiente que estivesse. Por que a gente tem medo de enviar os nossos filhos? Por que a gente tem receio de deixar os nossos filhos sozinhos? Por que a gente tem medo das amizades dos filhos? Porque a gente tem receio de que os nossos filhos tenham amigos. Porque a gente tem um único receio, de que eles se percam na amizade. Mas a falta de confiança deles se perderem na amizade está na falta de confiança no ensino que a gente está dando. Se a gente não tem certeza do que dá, a gente não tem certeza de como ele responde. Não, você não está aqui. Então chega uma hora que Deus precisa parar tudo e dizer: gente, vamos mudar tudo. Chegou a hora da gente se levantar em propósito. Está na hora da gente parar como casa e dizer: a minha casa precisa ser diferente. A minha família precisa ser diferente. A minha casa precisa se nutrir de coisas diferentes. E você precisa revisar tudo que assiste. Você precisa: pastor, tem problema de assistir ao futebol? Nenhum. Já assistiu com ele? Já? Já instruiu ele? Não há problema no futebol, querido. Tem problema naquilo que a gente deixa com liberalidade. Já viu um menino assistir no YouTube? Se interde naquilo. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se for um dia, um sábado de descanso, ele passa a tarde inteira na televisão. Aí você faz uma pergunta. Estou dizendo porque não é diferente da minha casa não, querido. Na minha casa também acontece. Na minha casa esses dias eu cheguei para o Benja. O Benja estava na televisão num sábado. A gente de movimentações, cansado. Ele foi para a TV, jogou, brincou, assistiu YouTube. E a minha única pergunta para ele é: quanto tempo você passou aqui na TV? Pai, não sei. Eu disse para ele: e o quanto de Cristo você se abasteceu? Porque não é o tempo de TV, é o quanto de Cristo se vê na TV, é o quanto de Deus é embutido, é o quanto de Deus. Não, mas eu fiz o meu devocional hoje. Quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos para 5 horas de TV. E eu fico com resposta de filhos que dizem assim: não, mas eu faço o meu devocional todo dia, pastor. E quem diz que 15 minutos de devocional fazem uma vida de 5 horas de TV? Existe uma resposta que precisa ser transformada.
Se nós quisermos ser uma geração diferente, deveria ser 5 horas de devocional para 15 minutos de TV. Só que essa é uma verdade? Não, não é uma verdade. Porque não era verdade em casa nenhuma. Então existe um erro, e a gente sabe que existe. Então não é saber que existe, é o que nós faremos com aquilo que existe. A pergunta para você e a sua casa hoje é: o que você vai fazer a partir do que sabe? Não é o que você sabe, é o que você faz a partir do que sabe. Você já viu o celular do seu filho? Você já acompanhou as conversas dele? As conversas dela? Já viu onde eles passam? Com quem conversam? Qual o teor da conversa que tem? Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que a gente precisa saber dessas coisas. Porque a gente precisa solidificar. Pastor, eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro. Eu saio de manhã, chego em casa cansado. E eu vou te perguntar, o cansaço é maior do que a sua responsabilidade em educar aquilo que Deus te deu para educar? Afinal de contas, o que Deus te entregou? Qual responsabilidade que Deus te deu? A de ter o salário alto ou a de ter uma família estabelecida no Senhor? Sabe, existe grau de responsabilidade. Existe grau de cumprimento de Deus. Existe grau que Deus estabelece. E é por isso que a gente precisa trazer as primeiras coisas. Deixa eu te perguntar com sinceridade, pai. Se você perder o seu emprego, você morre. Mas se você perder o seu filho? Eu acho tão interessante que geralmente quando a gente pergunta isso para pais, ele diz assim: não, se eu perder o meu emprego, eu corro atrás e arrumo outro. Mas se perder o meu filho, eu não sei o que eu faço. E aí então você devolve a pergunta: e o que você tem feito? A quem você tem priorizado mais? O seu trabalho ou o seu filho? E geralmente a resposta é controversa. Porque geralmente a gente dedica mais tempo para o trabalho e pouco tempo para o filho. Mas a gente diz que o filho é mais importante que o trabalho. Perceba que a gente fala uma coisa, mas não cumpre aquilo que fala. Pastor, você está dizendo que a gente tem que ser mais relapso? Não, eu estou dizendo que a gente precisa ser mais vigilante, mais intencional no que faz. Se a gente tem pouco tempo a gente tem que gastar com eles. Porque chegar uma hora que eles vão embora. Chega uma hora que eles vão embora. Chega uma hora que eles vão criar a sua própria casa. Chega uma hora que eles vão criar a própria família. Chega uma hora que eles vão se emancipar da sua fé. Chega uma hora que eles vão crescer para outros caminhos. Chega uma hora que eles vão doar tempo para os filhos deles. E é nessa hora que a gente vai usufruir das coisas que são nossas. Mas até que isso aconteça, a nossa primariedade está debaixo deles, querido. Uau, pastor, parece que está chato esse culto hoje. Culto de domingo assim. Culto de domingo assim é muito sem graça. Mas eu preciso te dizer, querido, talvez o que alimenta o teu espírito, através de uma instrução de poder, te fortalece para sair daqui e dizer: uau, amanhã eu vou vencer todas as minhas guerras. Mas aí eu estou dizendo para você hoje, não é que você vai vencer amanhã, é a continuidade da sua família. É sobre isso que eu estou pregando aqui essa noite. É sobre isso que eu estou dizendo para você. A tua casa precisa assumir um lugar de primariedade. Esse lugar de primariedade precisa sair na tua casa. Esse lugar de nobreza da tua família que precisa ser demonstrado. Portanto, quando você chegar na sua casa, é você, Deus e a sua casa. É por isso que Deus vai te dar oportunidades de fazer coisas. Sabe, querido, senão a gente vai voltar para a nossa velha prática, achando que alguém tem responsabilidade para aquilo que os nossos filhos estão vivendo. Eu não sei quantos de vocês sabem. Eu tenho por formação a carreira jurídica, fui advogado durante muito tempo. E durante algum tempo da minha história, durante algum tempo da minha advocacia, eu trabalhei com direito penal. Eu atendi alguns casos de direito penal. E sabe o que me chama? Esses dias eu falava com os meus filhos sobre como era visitar presídio, como era visitar penitenciária. Mas sabe uma coisa que me assusta? E eu falava isso hoje com os irmãos. Hoje nós estávamos lá descarregando as cadeiras. E quando descarregava a cadeira, chegou um moço e começou a fazer pedido para a gente lá: eu preciso de roupa, eu preciso que você arruma isso para mim, moradores de rua.
Aí o irmão chegou para ele e disse assim: não, o que eu tenho para você não é roupa não, eu vou te dar uma oração. E fez uma oração por ele. E quando terminou de oração, ele começou a citar versículo sobre versículo, um atrás do outro. Aí o irmão disse para ele: peraí, irmão, você sabe mais Bíblia do que eu. E esse é o problema. Esse é o extrato da nossa sociedade. Esse é o extrato de muitos filhos. Esse é o extrato de muito crente, que conhece demais, mas pratica de menos. Tem muito conhecimento guardado, mas tem muita prática, ou falta muita prática na vida. E aí está vivendo esse extrato. E esse extrato passa para a rua, passa na penitenciária, passa na cadeia, passa dentro da igreja. Aonde os nossos filhos estão sendo, por vezes, abastecidos de informação, mas não munidos de instrução, através da prática da vida. Quando eu ia para a penitenciária, olha para o nome de quem está preso. São todos nomes bíblicos: Lucas, Mateus, João, Daniel, Marcos, Tiago, Isaías, Jeremias. Aí você olha para isso, como é que pode? Sua família é cristã? É. Nasci na igreja, pastor. Nasci na igreja. E você pergunta por que veio parar aqui? Me explica o Brasil, gente. 87% da população se declara cristã. Quarta maior população carcerária do mundo. Tem alguma coisa errada. Que cristianismo é esse? Eu te explico. É o cristianismo do altar de domingo. Mas não o cristianismo da casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É o cristianismo do altar, com o microfone na mão, cantando o Senhor é Deus. Mas é a falta do cristianismo no lar, dizendo: aqui opera o Senhor. Aqui nós não vivemos em contenda, em rixa, em briga. Aqui nós não vivemos em fofoca, em injúria, em contenda. Não, é uma falta do cristianismo dentro do lar. Há um cristianismo sendo pregado aos microfones, mas há um cristianismo não sendo vivido dentro das mesas da casa. E o Senhor precisa parar com tudo isso e dizer: gente, não é sobre estar com o microfone na mão, não é sobre ter posição, não é sobre ter cargo, é sobre ser Cristo aonde estiver. Não é credencial, não é a carteirinha, não é o diaconato, o presbitério, o pastoreio. É Cristo dentro de casa, é Cristo em vós, a esperança da glória, é Cristo dentro do nosso lar. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos assim. Chegou o tempo de olharmos para dentro da nossa casa e dizer: bom, ainda que tudo lá se perca, aqui dentro nós seremos diferentes. Aqui dentro nós precisamos ser diferentes, querido. Porque não importa a vida que nós tivemos, importa a vida que nós faremos. Eu gosto de dizer isso para muito pai. Já viu pai? Geralmente tem pai que diz assim: pastor, eu sou um pai que não abraça. Aí você pergunta: por que você não abraça? É porque a minha criação, meu pai nunca me abraçou. E eu preciso dizer uma coisa, pai, mãe: não importa o filho que você foi, importa o tipo de pai que você quer ser. Não é o que você deixou de receber, é o que você vai começar a dar. Porque se você sabe que a falta de abraço gerou em você falta, por que você vai deixar gerar falta no seu filho? É isso que me faz entender. O meu pai me deixou marcas porque nunca me abraçou. E por quê? Aí eu não abraço, sabendo que vai deixar marcas. Então chegou a hora da gente se posicionar, queridos. Chegou a hora da gente se levantar e dizer: Senhor, a nossa casa vai viver uma casa diferente. Você pode dizer amém por isso? Você pode se colocar em pé? Eu acho que talvez foi por isso que eu fiz você orar pela sua casa. Talvez foi por isso que eu fiz você interceder pela sua família antes. Talvez foi por isso que eu pedi para você se posicionar de maneira diferente. Pastor, o que eu faço? Comece a escrever nos umbrais da porta da sua casa. Comece a escrever nas mesas da sua refeição. Eu quero pedir a você, pai, a você, mãe,
Eu não sei como é a sua semana, mas tira uma refeição com a sua casa, seja o almoço, seja o jantar, seja o café da manhã. Eu não sei qual você pode, porque existem dinâmicas diferentes. Tem gente que sai muito cedo, os filhos ficam em casa. Tem gente que chega muito tarde, os filhos já estão dormindo. E todas essas dinâmicas a gente pode compreender. Eu só quero te pedir que não deixe de fazer. Largue o telefone um pouco de lado. Ninguém é mais importante do que alguém que está na tua mesa. Não existe negócio mais importante do que a sua família ao redor da sua mesa. Trate a sua família como uma reunião de negócio importantíssimo. Eu acho tão extraordinário que existem homens que têm capacidade de desligar o telefone para reuniões de negócio, mas não têm capacidade de desligar o telefone para o maior negócio, chamado família. Se assente com eles. Se assente com a sua casa. Olho no olho. Conversa. Fala. Compartilha. Dê um ao outro. Compartilhe um com o outro. Deixe com o outro aquilo que Deus estabeleceu. Assuma um compromisso, pai. Assuma um compromisso, mãe, de fazer com que a sua família seja prioridade. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que nós como igreja pensamos, é que nada pode ser levantado através de uma casa destruída. Não existe nenhum ministério que possa prevalecer debaixo de um lar destruído. Nenhum sucesso vale mais do que o insucesso de uma casa. Não existe insucesso pior do que ter sucesso naquilo que Deus não te chamou. E o princípio de tudo é que eu e a minha casa venhamos a servir o Senhor. Esse é o principal de Deus. Eu e a minha casa. Foi para isso que Deus nos fez. Para sermos famílias benditas no Senhor. Para governarmos sobre as coisas dessa terra. Existe um lugar de conserto de Deus. Então eu quero que você, mais uma vez, faça uma oração. Mas uma oração simples. Uma oração de entrega da sua casa, da sua família e de todos os seus. Você pode fazer isso? Eu quero que você ore então.